Hoje queremos celebrar a nossa comunhão com o Senhor Jesus através da celebração da ceia do Senhor. Mas antes, vamos considerar algumas verdades das Escrituras que são essenciais para o fortalecimento da nossa vida de comunhão pessoal com Deus. Alguns fatos que são essenciais, extremamente importantes. Há pouco mais de uma semana, mesmo debaixo do clima ameaçante da pandemia, nós, cristãos evangélicos, estávamos celebrando o advento de Jesus, a manifestação de Deus em forma humana. E espero que a relembrança desse evento tão extraordinário, dando cumprimento à promessa de que Deus enviaria um Salvador perfeitamente capaz de nos resgatar, restaurar e de nos conceder a vida eterna, tenha servido para revigorar a nossa vida, a nossa fé e nos encorajar a prosseguir no conhecimento do nosso Deus. Mas ao iniciarmos 2021, envolvidos pelas mudanças e adaptações que a pandemia de 2020 tem causado em nossas vidas, hoje eu quero focalizar a nossa atenção numa outra realidade extraordinária que as Escrituras claramente ensinam a respeito do nosso Deus e que está diretamente relacionada com aquele menino que nos nasceu, com aquele filho que nos foi dado, que conforme a profecia anunciada uns 700 anos antes do seu nascimento, seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, príncipe da paz. Mas agora que já se passaram mais de 2000 anos do seu advento, da sua vinda ao mundo, quero focalizar a nossa atenção no ministério específico que Jesus está exercendo hoje. E eu estou intitulando a nossa devocional com uma pergunta: o que Jesus está fazendo agora? O que será que o menino do Natal está fazendo hoje? E a realidade extraordinária a que eu quero me referir é a de que Deus ele tem os seus olhos voltados para todo aquele que o busca, conforme está registrado no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, aqueles que verdadeiramente buscam a Deus. Os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor estão de prontidão. Eles percorrem toda a terra em busca daqueles que anseiam conhecê-lo, a fim de manifestar o seu poder em favor deles. Esta é uma verdade excepcional, incrível. E o contexto histórico dessa declaração é o de uma ocasião em que o então rei de Judá, chamado Asa, tomou uma decisão de confiar no poder e na fidelidade de Deus diante de uma circunstância de grande perigo para a sobrevivência do seu reinado. Asa tomou uma decisão que agradou os olhos de Deus. Mas para que possamos entender corretamente do que é que os olhos do Senhor estavam à procura, para ter a oportunidade de manifestar o seu poder, vamos relembrar resumidamente do que estava acontecendo naquela época. 1000 anos antes do advento ou da chegada de Jesus ao mundo, Davi era o rei de Israel e durante o seu reinado, Israel era uma nação unida. As 12 tribos descendentes de Jacó que formavam a nação estavam vivendo bem entre si. Mas depois da morte de Davi, o seu filho Salomão assumiu o trono e em seguida, após a sua morte, foi aí que o trem começou a descarrilar. Começaram a existir conflitos e desentendimentos e 2 das 12 tribos decidiram se separar das demais, começando assim a distinção Reino do Norte e Reino do Sul. A região das tribos de Judá e Benjamim, ao sul, passou a ser chamada de Reino de Judá, enquanto que as demais 10 tribos, localizadas ao norte de Jerusalém, Samaria e Galiléia, passaram a ser chamadas de Israel. O primeiro rei de Judá foi Roboão. Depois da sua morte, seu sucessor foi seu filho Abias, que por sua vez foi sucedido por seu filho Asa. Até aquele momento, desde a morte de Salomão, o povo foi se distanciando cada vez mais de Deus. Mas foi durante os primeiros 35 anos do reinado de Asa que a confiança e obediência a Deus foram pouco a pouco sendo restabelecidas.
proporcionando então 3 décadas e meia de paz e tranquilidade. Mas por razões não mencionadas, Asa permitiu que a sua confiança em Deus se deteriorasse a ponto de ele deixar de confiar em Deus. E conforme o capítulo 16 de 2 Crônicas, no 36º ano do seu reinado, o rei Baasa, do reino do norte de Israel, decidiu atacar Asa e o seu reino. E ao invés de Asa clamar pela ajuda de Deus, ele usou os recursos financeiros que pertenciam ao templo, provavelmente ouro, prata, etc., para pagar pela ajuda do exército do rei da Síria. A tática militar funcionou porque o rei Baasa e seu exército foram eventualmente humilhados e derrotados. Mas, infelizmente, aquela vitória serviu para demonstrar não somente a desconfiança que Asa tinha de Deus, mas dali em diante o seu reino deixou de viver em paz e tranquilidade. Logo depois, um profeta usado por Deus lhe deu as más notícias, capítulo 16, versículos 7 e 9. Por você, Asa, ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. E o rei Asa carregou esse legado até a sua morte. 4 anos mais tarde, ele foi acometido de uma doença nos pés, e o que está escrito no verso 12 aí demonstra que Asa não se arrependeu de ter considerado os seus recursos humanos como sendo melhores do que confiar em Deus. Versículos 12 e 13 diz assim: Embora a sua doença fosse grave, Asa não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. E no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e foi sepultado. Asa cometeu uma grande tolice, insensatez. Ao invés de confiar na fidelidade e poder de Deus, ele tomou a decisão de colocar a sua confiança e esperança em recursos puramente humanos. Esse registro do reinado do rei Asa serve para ilustrar que aquilo que Deus está desejoso e disposto a conceder aos seus filhos é concedido para aqueles que o buscam. O princípio é o seguinte: quando aquilo que Deus está pronto a nos conceder é a mesma coisa que nós estamos buscando, algo poderoso e extraordinário fica prestes a acontecer. Agora, nesse próprio relato de Crônicas, nós encontramos pelo menos 2 razões pelas quais a decisão de Asa tinha sido uma grande tolice da sua parte. Primeiramente, algum tempo antes, Deus já havia dado a Asa demonstração de que quando ele confiava em Deus, acontecia o que era melhor para o seu próprio bem. Ouça as palavras de advertência que lhe foram dadas por um outro profeta, capítulo 16, versículo 8. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, eles os entregou em suas mãos. Ou seja, Deus havia lutado a favor de Asa, quando ele exercitou sua confiança em Deus. E o capítulo 14 contém o relato de como Deus interveio na situação de forma milagrosa. O exército de Asa tinha por volta de 300 mil soldados para lutar contra o exército etíope, que tinha cerca de 1 milhão de soldados. Capítulo 14. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. E o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. E de acordo com o capítulo 15, para que não ficasse dúvida alguma na cabeça de Asa a respeito do que tinha acontecido, Deus envia um profeta para lhe falar. Capítulo 15, versículos 11 e 12. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem,
ele os abandonará. Portanto, a primeira razão pela qual Asa cometeu a tolice, a insensatez de confiar nos seus próprios recursos, na força militar da sua aliança política e na eficiência dos seus médicos, foi por menosprezar e deixar de confiar em Deus. Deus já havia deixado muito claro que o que era necessário era simplesmente que Asa confiasse na fidelidade do poder e da proteção de Deus. Uma segunda razão que o relato oferece, que demonstra que confiar em recursos humanos, em vez de confiar em Deus, é pura tolice, é porque Deus, por natureza, ele está atentamente disposto e desejoso para fortalecer, para manifestar o seu poder em favor daqueles que o buscam, daqueles que esperam pela ação dele. Eu espero que a partir de hoje, se ainda não é, este verso 9 do capítulo 16 seja um dos versos bíblicos do qual nós nos relembramos constantemente, decore e salteado. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Dizer que os olhos de Deus estão atentos é dizer que Deus está ativamente, ininterruptamente, incansavelmente à procura de corações que anseiam confiar nele, ao invés de confiar nas suas próprias forças e recursos pessoais. De certa forma, é exatamente o que está escrito no livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É assim que deixamos de ser tolos, insensatos. Esta é a palavra de ensino do Deus que está atento às nossas súplicas e orações. Do Deus que criou o universo e o sustém. Do Deus que está neste exato momento nos convidando a invocar o seu nome para que ele tenha a oportunidade de suprir qualquer que seja o tipo da necessidade ou fraqueza que porventura estejamos enfrentando. Eu espero que para muitos de nós esta verdade extraordinária das Escrituras nos encoraje a prosseguir caminhando em meio às adversidades e temores sendo causados pela pandemia, que mudaram totalmente o foco da nossa vida, que tem nos forçado a enxergar com maior clareza quais devem ser as prioridades da nossa vida, tendo em vista a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. E para aqueles que confiam na sabedoria infinita das Escrituras, a pergunta que deve vir à tona ao lembrarmos que os olhos de Deus estão de prontidão, estão atentos, passando por sobre a terra, a fim de intervir e fortalecer aqueles cujos corações estão voltados para Ele. A questão que precisamos considerar é quais são as áreas da nossa vida que necessitam de fortalecimento. E o que é que nós estamos fazendo para sermos encontrados pelos olhos de Deus, que estão passando continuamente por sobre a terra, à procura daqueles que o buscam, a fim de manifestar o seu poder em favor deles. A carta aos Hebreus é talvez a que mais ressalta a função sacerdotal eterna do Senhor Jesus, em comparação com o sacerdócio humano em vigor durante os tempos da Antiguidade, lá no Velho Testamento. Hebreus capítulo 7. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Isso significa que o Senhor Jesus está intercedendo em nosso favor diante de Deus Pai, neste exato momento. Por mais incrível que nos possa parecer, a função permanente que Deus conferiu a Jesus foi a de sacerdote, isto é, de ser o nosso intercessor diante de Deus. Ele não apenas nos salva, não apenas pagou por completo o preço do nosso resgate, mas ele também vive para sempre para interceder por cada um de nós,
pelo nosso passado, nosso presente, nosso futuro. O termo interceder inclui a ideia de suplicar. O Senhor Jesus está continuamente, incessantemente, intercedendo e nos colocando diante do Pai Celeste. Antes mesmo que as palavras nos cheguem à boca, o Senhor Jesus já fez a nossa necessidade conhecida diante do Pai. Os sacerdotes do povo de Israel, todos eles eram tão humanos quanto aqueles por quem eles intercediam. Somente Cristo se tornou o sacerdote perfeitamente capaz de cumprir aquilo pelo que todos os demais sacerdotes podiam fazer apenas uma pequena parte, e por um tempo curtíssimo, limitado. E um dos registros mais inegáveis dessa função sacerdotal de Jesus, que os evangelhos nos apresentam, ocorre nos momentos finais da última refeição que ele teve com o seu grupo de discípulos mais chegados, quando Jesus faz aquela oração que ficou sendo chamada de a oração sacerdotal de Jesus. É uma oração que expressa claramente a maneira como ele continua intercedendo por nós. Jesus não estava orando apenas em favor daquele pequeno grupo de discípulos, não. Jesus mesmo afirmou que ele estava intercedendo por todos os que um dia viriam a ser seus seguidores, conforme o capítulo 17 de João. Tenho certeza de que se eu pudesse ouvir audivelmente a voz de Jesus intercedendo em meu favor, eu não teria medo algum de enfrentar as adversidades da vida. Portanto, precisamos ter em mente o fato extraordinário de que o Senhor Jesus, neste exato momento, está ao lado do Pai, apresentando a nossa vida, as nossas necessidades. Ele conhece cada uma das nossas necessidades, cada uma das nossas fraquezas, fracassos, medos, preocupações e ansiedades. E Ele está fielmente e constantemente intercedendo por nós diante do Pai. E a carta aos Hebreus tem mais a dizer sobre o sacerdócio de Jesus. No capítulo 4 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não é necessário saber alguma senha, algum código, não é necessário oferecer qualquer tipo de sacrifício, e muito menos ter algum intermediário, algum mediador. Tudo o que é exigido pela palavra de Deus, exigido de nós, é que nós nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança, para que assim venhamos a receber a misericórdia de Deus. Porque o nosso sacerdote conhece tudo a respeito da nossa realidade, da realidade da nossa vida, e nos convida a receber o que Ele tem para nos dar, exclusivamente por sua graça e bondade. É isso que o menino da manjedoura, o menino que nos nasceu em Belém da Judéia, está fazendo hoje. Naquela primeira vez que ele veio ao mundo, ele foi rejeitado e coroado com espinhos. Mas hoje, enquanto ficamos à espera da sua volta, nós podemos coroá-lo com gratidão e louvores. É por isso que todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, podemos nos alegrar, cantar e celebrar o seu sacrifício redentor. Conforme ele mesmo convidou seus discípulos, hoje nós também somos seus convidados a participar da ceia que ele instituiu para nos relembrar e reafirmar que somos parte do seu corpo, que somos membros da família de Deus. Reúna sua família ao redor da mesa agora e partilhe do pão e do cálice, celebrando a comunhão em Cristo que nos foi assegurada por sua morte e ressurreição.